Olá pessoal, tudo bem com vocês? A indicação de hoje para a nossa série Por que Ler esse Texto é de um capítulo do livro Rumo a uma Nova Didática, organizado por Vera Maria Candô. Especificamente o capítulo A Metodologia enquanto ato político da prática pedagógica. Sim, falaremos sobre metodologia. A autoria desse capítulo é de Iolane Vasconcelos. Professora Iolane, não a conheço pessoalmente, mas expresso aqui os meus agradecimentos por esse trabalho de utilidade pública. Então, para quem se interessou pelo tema, é só conferir após a vinheta. Então, o que temos aqui? A professora Iolane começa destacando um ponto sensível que ela identifica em sua experiência docente e que, sabemos, muitos estudos também discorrem a esse respeito. Trata-se das dificuldades metodológicas decorrentes da histórica supervalorização dos conteúdos em detrimento dos demais elementos que constituem o processo de ensino-aprendizagem. Sabe aquela tradição da decoreba e do acúmulo de informações? É por aí. Embora nos dias atuais seja crescente o número de iniciativas voltadas à superação desses modelos, essa cultura tradicionalista, lembrando Paulo Freire, uma cultura de educação bancária, não por acaso se mantém muito forte na formação docente e, consequentemente, na educação básica. Essa lógica se caracteriza por aspectos como a predominância de transmissão de conteúdos, o professor como detentor do saber, os estudantes como sujeitos passivos e reprodutores, a avaliação como meio de controle e punição, e a educação é o instrumento de manutenção das relações autoritaristas e acríticas. E para superar esse cenário, é necessário o reconhecimento da reciprocidade e da complementariedade entre os diversos elementos que compõem o processo de ensino-aprendizagem. E são eles: o planejamento, as interações, os conteúdos também, os recursos pedagógicos, o ambiente de aprendizagem, a avaliação e nós, os sujeitos que pensam e vivenciam todos esses elementos. E o que significa dizer que a metodologia é um ato político? Significa afirmar que sim, a metodologia é o saber fazer docente, mas não pode ser um saber meramente técnico. É um saber consciente e conscientizador, pois se fundamenta em um posicionamento sobre a realidade. Ou seja, qual a noção de pessoa e de sociedade eu trago comigo e pela qual eu desenvolvo o meu trabalho enquanto professora ou professor? Nesse sentido, a metodologia esvaziada do seu papel político está a serviço da falsa neutralidade, da manutenção do status de opressão e de passividade. Uma vez reconhecida e praticada como ato político, a metodologia, aliada aos demais elementos que constituem o processo de ensino-aprendizagem, se compromete com as transformações da realidade e, portanto, com a mediação da apropriação crítica do conhecimento. Quais as referências prevalecem em nós sobre a maneira como aprendemos e ensinamos? Bora pensar sobre isso? Abraços e até!